12. O novo nascimento não é apenas um sentimento. Certo homem que havia sido levado a uma reunião evangelística, recordou os seguintes eventos. Foi ali que, pela primeira vez, segundo creio, ouvi a mensagem do Evangelho de Jesus e suas declarações apresentadas de forma poderosa, mas simples. Ao fim da palestra, o pregador convidou a todos os que quisessem saber mais, que fossem à frente do salão. Eu fui, e apresentaram-me ao pregador. Conversamos durante algum tempo. Havia outras pessoas ali que desejavam fazer-lhe perguntas. Então encaminhei-me para a saída, bastante interessado no que ele dissera, mas ainda muito confuso. Quando já me achava junto à porta, para sair, um homem aproximou-se de mim, olhou-me diretamente nos olhos e perguntou: "O senhor é cristão?" Pergunta estranha, pensei, e armando-me de meu melhor sorriso respondi: "Ah, sim, creio que sim." "O senhor é cristão?" insistiu ele, com um brilho diferente nos olhos. Ora essa! Pensei. Vou dar uma resposta educada, e depois procuro um jeito de escapar. Então respondi: "Bem, estou tentando ser." "Já tentou ser um elefante?" Sorrindo pelo meu espanto mudo, ele tomou-me pelo braço, e fez-me sentar em uma cadeira, e a seguir explicou-me que por mais que eu tentasse nunca me transformaria num cristão, assim como nunca poderia tornar-me um elefante. Depois, passou a expor o que era o cristianismo segundo o Novo Testamento. E disse que Jesus morrera em meu lugar, pagara o castigo que meus pecados requeriam. Do modo como eu estava, achava-me condenado perante um Deus santo. Eu precisava de um Salvador. Somente Jesus poderia salvar-me. O perdão pelo passado, somente era possível através dele. Além disso, por sua ressurreição, ele me oferecia poder para viver o tipo de vida que até então eu considerava desesperadamente inatingível. Que maravilhosa oferta! Se o Deus vivo realmente desejava entrar em minha vida miserável e manchada, para tomar conta de algo que eu estava desperdiçando e estragando, como eu poderia recusar? Ele prometia: "Eis que estou à porta e bato." Abri a porta de par em par. E ele cumpriu sua palavra. Este homem nasceu de novo. Passou por uma completa reviravolta em sua vida. Ele se julgará cristão antes, mas nunca fizera uma entrega pessoal a Jesus Cristo. O Senhor Jesus realizou uma obra muito simples, mas nós a complicamos demasiadamente. Ele falava ao povo em frases curtas e palavras do vocabulário cotidiano, ilustrando suas mensagens com parábolas e histórias. Paulo disse ao carcereiro de Filipos o que ele deveria fazer para ser salvo. "Crê no Senhor Jesus, e serás salvo." Atos 16:31. É tão simples, que muitas vezes passa ignorado. Embora a mensagem do Evangelho seja difundida principalmente nos Estados Unidos, pelas estações de rádio e pela televisão, nas ruas, nos púlpitos, e exposta em livros e folhetos, milhões de pessoas simplesmente ainda a ignoram. Para se nascer de novo, tudo o que se tem a fazer é arrepender-se dos pecados e crer no Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Não temos que nos purificar, desistir de certas coisas, ou modificar a nós mesmos. Temos que ir a Cristo como estamos. É por isso que sempre cantamos, em nossas cruzadas, o hino, "Tal qual estou." Palavra-chave: arrependimento. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz o seguinte: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados." Atos 13:19. Ninguém pode voltar-se para Deus desejando arrepender-se ou crer, sem a ajuda dele. É Ele quem opera este ato em nós. A Bíblia nos diz muitas vezes como homens e mulheres fizeram isso. "Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus." Jeremias 31:18. Para muitas pessoas a palavra arrependimento está fora de moda. Ela não parece ocupar um lugar certo no vocabulário do século XX. Mas o arrependimento é um dos dois elementos vitais da conversão, e simplesmente significa reconhecer o que somos e ter a disposição de mudar de mente com relação ao pecado, ao ego e a Deus. O arrependimento implica primeiramente num reconhecimento de nosso pecado.
Quando nos arrependemos, estamos afirmando que reconhecemos que somos pecadores e que nosso pecado nos coloca em culpa perante Deus. Este tipo de culpa não significa um autodesprezo incriminante, mas significa que enxergamos a nós mesmos como Deus nos enxerga. E dizemos: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13. Não é somente a culpa de toda a sociedade que estamos reconhecendo. É muito fácil culpar o governo, o sistema de ensino, a igreja, o lar, pelos nossos próprios erros. A Bíblia ensina que quando atingimos a idade da razão, o que geralmente ocorre entre os 10 e os 11 anos, Deus nos contempla como adultos que podem tomar decisões de ordem moral e espiritual, e pelas quais seremos responsáveis no dia do julgamento. Cada um de nós tem suas culpas individuais perante Deus. Desde o momento em que somos concebidos, já trazemos a tendência para o pecado. Depois tornamo-nos pecadores por uma escolha pessoal, e finalmente pecadores na prática. É por isso que a Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todas as pessoas, de todo o mundo, seja qual for a raça, cor, língua ou cultura, precisa nascer de novo. Somos culpados de pecado singular, que se expressa em pecados plural. Transgredimos a lei de Deus e nos rebelamos contra Ele, porque somos pecadores por natureza. E foi esse problema do pecado singular que Cristo resolveu na cruz. Temos ouvido falar muito em raízes. As raízes do pecado individual e coletivo da humanidade estão no fundo do coração do homem. Somos uma raça humana doente. E essa doença só pode ser tratada pelo sangue de Cristo, assim como no Velho Testamento o sangue dos animais era derramado em centenas de altares, na esperança do dia em que Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele se tornou o bode expiatório para o mundo inteiro. Todos os nossos pecados foram depositados sobre ele. É por esta razão que Deus pode perdoar-nos hoje. É por isso que Ele pode infundir-nos nova vida, que é chamada regeneração ou novo nascimento. Quando olhamos os atributos de Deus e compreendemos como estamos aquém de sua perfeição, não podemos deixar de reconhecer nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Pedro havia praticado atos pecaminosos e abrigado pensamentos pecaminosos, mas muito além de um reconhecimento mental ou físico de seus erros, ele reconhecia sua natureza pecaminosa. Ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. Notemos que ele não disse eu peco, mas sou pecador. Jó viu como era corrupto em relação à perfeição divina, e exclamou: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:5-6. Ele se comparou com Deus e se arrependeu. Reconheceu o que se achava diante do Senhor. O arrependimento também implica uma genuína tristeza pelo pecado. A tristeza é uma emoção, e nós somos criaturas muito instáveis quanto ao grau de emoção que experimentamos. Contudo, o arrependimento sem tristeza é vazio. O apóstolo Paulo disse: Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. 2 Coríntios 7:9. Com o arrependimento ocorre também uma mudança de objetivos, um abandono espontâneo do pecado. Se tivéssemos que nos arrepender sem o auxílio de Deus, então nossa situação seria quase crítica. As Escrituras ensinam que estamos mortos em delitos e pecados. Um homem morto não pode fazer nada, portanto, precisamos da ajuda de Deus até para nos arrependermos. Às vezes isto implicará numa reparação. Se roubamos, mentimos ou enganamos alguém, ou prejudicamos outras pessoas, temos que ir a elas, e acertar as coisas, sempre que possível. Já recebi centenas de cartas de pessoas que me confiaram que haviam recebido dinheiro que lhes fora roubado por pessoas que agora se diziam nascidas de novo. Muitas pessoas, antes de se converterem, foram ladrões de lojas. E muitos delas sentem que devem voltar à loja, confessar seu erro ao gerente, e restituir o valor roubado.
Na época em que minha esposa estava aconselhando Joy Medina, depois que ele foi tentado e assaltou um posto de gasolina para ajudar um amigo, ela lhe falou que aquele arrependimento nunca seria genuíno, se ele não confessasse seu crime. Ele o fez. Ele trabalhou naquelas férias de verão e ganhou dinheiro, e restituiu toda a quantia roubada. O proprietário do pasto perdoou-o. Hoje, este jovem já completou 4 anos de seminário, e agora é ministro do Evangelho. Quando Jim Valls, aquele elemento do submundo do crime, conheceu a Cristo em 1949, ele passou várias semanas procurando pessoas a quem ofenderá, prejudicará ou de quem roubará. Devolveu tudo o que pôde, e pediu perdão a todos aqueles a quem ofenderá. Este tipo de reparação é muito raro hoje em dia, mas é claramente ensinado nas Escrituras. É a complementação de nosso arrependimento. Demonstra para aqueles a quem temos ofendido, e para o mundo em geral, que realmente estamos sendo sinceros com Deus. Quando as emoções são contrárias à nossa disposição de nos afastarmos do pecado, a hipocrisia entra na vida do crente, e as dúvidas começam a graçar. Existem tantas coisas na Bíblia que parecem difíceis de crer. Quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo, vivemos uma experiência vibrante, alegre e empolgante, que nos mantém, emocionalmente, durante algum tempo. Depois, as dúvidas podem entrar em nosso coração, a princípio, quietamente, depois mais audaciosamente, à medida que nossas indagações começam a expulsar a verdade. Como posso dispor-me a consagrar minha vida a Deus, quando Ele talvez me force a fazer algo que não desejo? Certa senhora, muito rica e bela, que gozava de bastante proeminência em sua comunidade, converteu-se. Uma das primeiras pessoas a quem ela relatou sua experiência, uma amiga de muitos anos, perguntou-lhe: "Ora, Dorothy, e o que você vai fazer agora? Vai para a África como missionária?" Dorothy lutou com as emoções durante uns momentos, mas respondeu pela sua vontade rendida a Deus: "Se isso é o que Deus deseja, irei." Mas, para a maioria das pessoas, não é fácil demonstrar esta disposição de entregar a direção e a ação de sua vida a Deus. Uma senhora extraordinária, que escreveu um dos clássicos da literatura cristã, conta a história de um jovem de grande inteligência, um novo convertido, que enfrentava sérias dificuldades em sua experiência cristã, com respeito a essa questão da vontade. Ele duvidava muito, e, emocionalmente, nada lhe parecia real. Alguém lhe deu o seguinte conselho: a vontade de um homem é realmente o seu ego. O que quer que sua vontade faça, ele faz. Seu papel, então, é apenas colocar sua vontade ao lado de Deus, tomando a deliberação de que você crerá naquilo que Ele disser, na Bíblia, simplesmente porque Ele o diz, e que você não dará atenção alguma aos seus sentimentos, que tornam tudo tão irreal. Deus não deixará de responder, mais cedo ou mais tarde, com sua revelação, a uma fé assim. O jovem meditou por uns instantes, e depois disse solenemente: "Eu compreendo, e farei o que você diz. Não consigo controlar minhas emoções, mas posso controlar minha vontade. E essa nova vida começa a parecer-me possível, se é que apenas minha vontade precisa ser ajustada nessa questão. Posso entregar minha vontade ao Senhor, e o farei." O arrependimento bíblico é o combustível que usamos para colocar nossa vida em movimento, sendo que Deus estará na direção. Enquanto não utilizarmos este combustível, estaremos jungidos à terra, amarrados ao chão pelo nosso ego, nosso orgulho, nossos problemas e culpa. Os jovens muitas vezes estão acorrentados em uma prisão de falta de objetivo na vida, incertezas, e até mesmo de culpa. E muitas pessoas mais idosas também encaram a velhice e a morte com pavor e temor. O verdadeiro arrependimento pode soltar estas cadeias. Portanto, o arrependimento é, primeiramente, um fator absolutamente necessário para quem quer nascer de novo. Ele implica num simples reconhecimento do que somos perante Deus, pecadores carentes de sua glória. Em segundo lugar, implica em tristeza genuína pelo pecado. Terceiro, significa uma disposição de nos afastarmos do pecado. Palavra-chave: fé. Considerando a conversão, vimos que ela tem uma faceta chamada arrependimento, que consiste de dar as costas ao pecado.
Mas ela possui também um lado chamado fé, que implica em voltar-se para Deus. A fé é antes de tudo crença, a crença de que Cristo era quem ele disse ser. Segundo, a fé é a crença de que ele pode fazer aquilo que alegou poder fazer, ele pode perdoar-nos, e pode entrar em nossa vida. Em terceiro lugar, a fé é confiança, um ato de entrega, pelo qual abro a porta do coração para ele. No Novo Testamento, as palavras fé, crença e crer correspondem, no grego, a palavras sinônimas, e, portanto, intercambiáveis. Depositar fé em Cristo significa que primeiramente temos que fazer uma escolha. As Escrituras dizem: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 13:18. A pessoa que crê não é condenada. A pessoa que não creu está condenada. A fim de não ser condenada, cada pessoa tem que tomar uma decisão, ela tem que resolver a crer. Vemos então como é importante crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que significa crer? Significa entregar-se totalmente a Cristo, render-se a Ele. Crer é uma reação positiva de nossa parte para com a oferta divina de misericórdia, amor e perdão. Deus tomou a iniciativa, e fez tudo o que lhe era possível para oferecer-nos salvação. Quando Cristo inclinou a cabeça na cruz e disse está consumado, ele quis dizer exatamente isso, João 19:30. O plano de Deus para nossa reconciliação e redenção estava completo em seu Filho. Mas, somente crendo em Jesus, rendendo-nos a Ele, entregando-nos a Ele, é que somos salvos. A crença não é um mero sentimento. É a certeza da salvação. Talvez nos olhemos ao espelho e digamos: não me sinto salvo, não me sinto perdoado. Mas não procuremos fundamentar nossa certeza em sentimentos. Cristo prometeu, ele não pode mentir. A fé é um ato deliberado, o de entregarmos nosso ser à pessoa de Jesus Cristo. Não se trata simplesmente de agarrar-se, por assim dizer, a uma ideia vaga. É um ato de confiança no Deus homem, Jesus Cristo. O Novo Testamento nunca emprega as palavras crença e fé no plural. Portanto, a fé cristã não implica em aceitar uma longa lista de proibições. Ela significa, isso sim, uma entrega individual da mente e do coração a uma pessoa, Jesus Cristo. Não implica em crer em toda e qualquer coisa. É crer numa pessoa, e essa pessoa é o Cristo descrito na Bíblia. A fé não é anti-intelectual. Ela envolve uma premissa muito lógica, isto é, confiar na capacidade superior de Deus para salvar-nos. Francis Schaeffer, esse brilhante teólogo cristão que vive na Suíça, explica que não somente a fé é lógica, mas a falta de fé é ilógica. Ele escreveu: o homem foi criado à imagem de Deus. Portanto, em vista do fato de que Deus é um Deus pessoal, o abismo que há não é entre Deus e o homem, mas entre o homem e tudo mais. Mas em vista do fato de que Deus é infinito, o homem está tão separado de Deus, como o átomo ou qualquer outro objeto finito está do universo. Aqui então vemos como o homem pode ser finito, mas ainda assim uma pessoa. Não se trata de afirmar que esta é a melhor explicação da existência. É a única. É por isso que podemos apoiar o cristianismo e manter nossa integridade intelectual. A única explicação para tudo o que existe é que Ele, o Deus infinito e pessoal, realmente existe. A fé em Cristo também é voluntária. Ninguém pode ser forçado a crer em Jesus, nem pode ser coagido a isso por propinas, nem ser iludido. Deus não entra em nossa vida pela força. O Espírito Santo faz todo o possível para nos importunar, atrair-nos, amar-nos, mas, no fim, a decisão é nossa. Deus não somente deu seu Filho na cruz, onde o plano da redenção foi consumado, mas Ele deu a lei, expressa nos 10 mandamentos e o Sermão do Monte para nos mostrar que precisamos de perdão. Ele nos deu o Espírito Santo para nos convencer dessa necessidade. Ele nos dá o Espírito Santo para atrair-nos para a cruz, mas, apesar de tudo isso, somos nós quem decidimos se aceitaremos o perdão gratuito que Deus nos oferece, ou continuaremos em nossa condição de pecadores. A fé, também, afeta toda a personalidade. Em seu livro Knowing God, Conhecendo a Deus, J. J. Parker diz o seguinte:
Conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal, em mente, vontade e emoção. De outro modo, não seria um relacionamento pessoal pleno. Portanto, a fé não é apenas uma reação emocional, ou um entendimento intelectual, ou uma decisão voluntária. A fé abrange tudo isso. Ela envolve o intelecto, a emoção e a vontade. Passos que conduzem à conversão. Já vimos que a conversão ocorre quando nos arrependemos e depositamos fé em Cristo. Mas como se passam as coisas quando nos aproximamos do ponto da conversão? Quanto tempo demora? Será ela emocional e dramática? Minha resposta é: não sei. Se todas as pessoas tivessem a mesma reação, poderíamos fazer aplicação de uma fórmula química com resultados pré-determinados. A palavra-chave aqui é variedade. Entenderemos isto perfeitamente se pararmos um instante para refletir acerca de Deus. Primeiramente, o ponto a que estamos nos dirigindo é um ponto onde o próprio Deus realizará o ato. É Ele quem nos converte, quando nos arrependemos e cremos em Cristo. A salvação vem do Senhor. Segundo, a atuação dele se inicia bem antes daquele ponto. Como já vimos, durante o tempo que precede a conversão, ele está nos preparando para a fé, mostrando-nos como Cristo é grandioso e revelando-nos seu poder de perdoar. Portanto, as questões acerca da duração do processo da conversão e da carga emocional que ele conterá são muito individuais. Deus olha para cada um de nós de maneira diferente, pois somos diferentes uns dos outros. Ele nos trata como somos. Ele me trata da maneira como sou. Naturalmente, em seu interesse por nós, seu objetivo para cada um é o mesmo, o novo nascimento. Mas para ajudar-nos a atingir esse fim, ele terá um relacionamento bem pessoal conosco, assim como um pastor, que conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Poderíamos citar como exemplos experiências de pessoas que conhecemos, ou indicar nossa própria experiência. Se você ainda não nasceu de novo, o fato de estar lendo este livro agora pode ser o recurso que Deus está utilizando para levá-lo a uma decisão. Deus conhece as necessidades de nosso coração. Quando examinamos os métodos que ele empregou com diversas pessoas da Bíblia, antes de sua conversação, veremos que ele compreende e respeita a individualidade de cada um. Em João 1, por exemplo, ele conversou com vários homens que ainda não haviam se convertido. Quando foi procurado por André, um amigo, Jesus lhes perguntou: "Que buscais?" E depois convidou-os a passar o dia com ele no lugar onde se hospedava. O que André necessitava era de uma conversa tranquila, para que ele se conscientizasse de seus pecados e confiasse em Jesus. André levou ao Senhor seu inconstante irmão Simão. Cristo agiu com ele de modo inteiramente diverso. Olhando seriamente, Jesus disse: "Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, palavra que significa pedra." Jesus manifestou uma centelha de sua majestade ao dizer àquele jovem temperamental que, se confiasse nele, o seu caráter seria transformado, tomando a firmeza da rocha. João 1:42. Para converter-se, Pedro precisava enxergar seu pecado de autoconfiança, que lhe dava uma personalidade tão variável. Ele devia também sentir que precisava confiar em Cristo como aquele que tinha o poder de modificá-lo e se interessava em fazê-lo. No dia seguinte, Jesus encontrou a Felipe e tratou de outra forma. Ele simplesmente disse-lhe: "Segue-me." Diferentemente de André e Pedro, Felipe precisou de uma ordem direta. Depois, Felipe levou a Cristo Natanael, um homem religioso, homem de oração, que buscava uma experiência com Deus. Jesus mudou seu método para ajustá-lo às carências especiais desse homem, pois disse-lhe em João 1:51, em verdade, os digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." André, Pedro, Filipe e Natanael eram todos diferentes, e por isso Jesus tratou eles de maneira diferente. Todos precisavam de um relacionamento com Cristo. Isso, em essência, é o novo nascimento. Para alguns deles, a consciência do que estava se passando sobreveio lentamente. Foram necessários meses de uma doutrinação levada a efeito pelo próprio Jesus.
É por isso que sempre aconselho aos novos convertidos que dediquem bastante tempo ao estudo da Bíblia e à oração, antes de subirem a uma plataforma para dar testemunho. As Escrituras nos advertem com relação a neófitos. Muitas vezes temos cometido esse erro em nossas cruzadas, inconscientemente, levando à frente, para testemunhar, jovens convertidos que ainda não cresceram na graça e no conhecimento de Cristo. Depois de longos anos de experiências, tornamo-nos mais cautelosos. Após sua conversão, o apóstolo Paulo passou 3 anos estudando na Arábia. Deus levou 40 anos preparando Moisés, num deserto, antes que ele aparecesse publicamente. Em nossos dias, ouvimos contar de pessoas que um dia estão na cadeia, e algumas semanas depois acham-se numa plataforma, testemunhando de sua conversão perante um grande auditório. Às vezes tal ato é seguido por uma grande tragédia. O chamado converso não era realmente nascido de novo. Ele professara conhecer a Cristo, mas não se dispusera a pagar o preço de seguir a Cristo. Conheço um jovem que parecia ter sido gloriosamente convertido em uma de nossas cruzadas, e creio que ele o foi. Passou um longo período procurando superar sua dependência das drogas, e aprofundando o conhecimento das Escrituras. Instamos com ele para que estudasse numa escola bíblica, e ele o fez, durante 1 ano. Seu testemunho era tão maravilhoso, que começaram a chover convites de todas as partes do país para que ele contasse sua história. Não demorou muito, e toda essa atenção levou-o a apostatar, chegando ao ponto de abandonar a esposa e filhos. Mas tenho o prazer de dizer que ele já foi restaurado à comunhão com Deus, reconheceu seus pecados e erros, e agora irá terminar os estudos. Como devemos esperar que seja o processo de conversão que nos aproxima da crise do novo nascimento? Ele será adequado ao nosso ambiente, temperamento, carências interiores e esperanças. Este é um modo como Deus opera. Qual a duração desses passos? O período de tempo e a intensidade da emoção envolvidos no processo de conversão variam muito. Algumas pessoas, mas não todas, passam por uma crise emocional com sintomas semelhantes ao de um conflito mental. Podem experimentar sensações profundas, e até derramar lágrimas de arrependimento. O Espírito Santo está a convencê-las de pecado, e essa é sua forma de corresponder a ele. Cada um de nós pode ter uma experiência emocional diferente. No dia em que aceitei a Cristo, havia várias pessoas ao meu redor chorando. Eu não derramei uma lágrima sequer, e até comecei a questionar se minha entrega a Cristo fora mesmo genuína. Mas nesses anos, de lá para cá, já aprendi que muitas pessoas têm uma conversão ainda mais tranquila, sendo que o processo é mais curto. Talvez uma pessoa, lendo a Bíblia ou cantando um hino, possa chegar a uma verdade evangélica, e aplicá-la a si mesma, naquele momento. Outra pessoa ouve um sermão, e sem qualquer esforço e conflito recebe a mensagem e crê em Cristo. A conversão dessas pessoas mais tranquilas não é menos verdadeira que a das mais expressivas ou dramáticas. O capítulo 16 do livro de Atos relata 2 conversões que se constituem em 2 contrastes marcantes. Lídia era uma negociante da cidade de Filipos. Ela já demonstrara interesse por Deus ao reunir-se para orar à beira do rio, onde ouviu Paulo pregar. O Senhor abriu-lhe o coração para receber a mensagem do Evangelho, e ela se converteu, sem barulho e sem fortes demonstrações emocionais. Depois, foi o carcereiro de Filipos, onde Paulo estava preso. Houve um terremoto, e o carcereiro entrou em pânico ao compreender que os prisioneiros poderiam ter escapado. Pensou que o único modo de evadir ao problema seria matar-se. E quando já estava sacando da espada, ouviu o apóstolo Paulo dizer: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." Atos 16 e 28. O carcereiro mal cria no que ouvia. Porque os prisioneiros não haviam fugido? Ele tremia dos pés à cabeça, e pediu uma lanterna. Olhou para Paulo e Silas, seus prisioneiros, e caiu a seus pés, clamando: "Que devo fazer para ser salvo?" Paulo disse-lhe para crer no Senhor Jesus Cristo e seria salvo, e ele se converteu ali mesmo, nos escombros da prisão. Jesus ilustrou a experiência de conversão, comparando ao vento.
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. João 3:8. O vento pode ser calmo, suave, ou pode atingir as proporções de um ciclone. O mesmo se dá com a conversão. Às vezes ela é suave e calma, outras vezes, como um ciclone, que modifica a face da paisagem. Mas há um momento definido, uma determinada hora num certo dia do ano, em que a pessoa pode dizer: foi naquele dia que eu nasci de novo. Conheço muitas pessoas que sabem indicar um determinado momento, e dizer: foi aquele o dia de meu novo nascimento espiritual. Porém sei que há pessoas que estão em comunhão com Jesus Cristo, mas que não se lembram de um momento exato quando deliberadamente entregaram-se a Ele, e não se lembram de uma época em que não o amavam nem confiavam nele. Minha esposa é uma dessas grandes cristãs que se encaixam nesta categoria. Contudo, em minha opinião, tais pessoas são exceção, e não a regra. As Escrituras ensinam que a fé é um ato da vontade, portanto, quer elas se lembrem do momento ou não, houve um momento em que cruzaram a linha da monte para a vida. Entretanto, o importante para cada pessoa agora não é quando, mas se. O momento em que fomos salvos não é tão relevante quanto se fomos salvos. Muitas vezes não sabemos dizer o momento exato em que a noite passa a ser dia, mas sabemos quando é dia claro. Assim também, a grande pergunta que devem responder todos aqueles que não têm consciência de um ato da vontade com o qual se teriam rendido a Cristo como Senhor e Salvador é: você está vivendo à luz do dia, em contato com Cristo? Como receber a Cristo? Pouco depois que recebi a Cristo, alguém me deu um folheto intitulado 4 Coisas que Deus Quer que Saibas, escrito por um inglês. Aqueles 4 pontos eram excelentes, e eu sempre os mencionava nas pregações no início de meu ministério. Anos depois, Bill Bright, da Cruzada Cristã Estudantil, preparou o folheto 4 Leis Espirituais, que tem sido amplamente usado em todo o mundo, ajudando pessoas a compreenderem o que seja nascer de novo. Em nossa organização, publicamos também um folheto que intitulamos 4 Steps to Peace with God, 4 passos para obter paz com Deus, baseado, em grande parte, num de meus primeiros livros, Paz com Deus. Não creio, porém, que exista uma fórmula ou receita certinha, com o selo de aprovação de um departamento qualquer. Contudo, acho que esse tipo de literatura fornece uma espécie de base que auxilia as pessoas a compreenderem como podem receber a Cristo. Damos a seguir algumas das instruções bíblicas que poderão ajudar o leitor a aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nos capítulos anteriores, vimos a necessidade da conversão, a direção e os passos que conduzem a ela, e é possível que o leitor tenha tirado suas próprias conclusões. Mas mesmo assim, eu gostaria de apresentar resumidamente os passos que deve dar. Primeiro, você deve reconhecer o que Deus realizou. Reconhecer que Ele o ama tanto, que deu seu Filho para morrer na cruz. Leia o conhecido verso abaixo, e, nos lugares onde aparecem as palavras o mundo e todo o, troque-as pelo seu nome. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13:16. O Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2:20. Segundo, você precisa arrepender-se de seus pecados. Jesus disse: se, porém, não vos arrependerdes, pereceis. Lucas 13:3. Ele disse também: arrependei-vos e crede. Marcos 1:15. Não basta entristecer-se pelo pecado. O arrependimento é a meia volta que damos para nos afastarmos dele. Terceiro, você deve receber a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Isto significa que você deve parar de tentar salvar-se a si mesmo, e aceitar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Confie nele plenamente, sem reservas. Quarto, você deve dizer uma confissão pública de sua fé em Cristo. Esta confissão será um sinal de que você se converteu. Jesus disse:
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 12:32. Quando alguém recebe a Cristo, é extremamente importante que ele o diga a outra pessoa o mais cedo possível. Tal atitude lhe dará forças e coragem para testemunhar. Faça-o agora. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Se você estiver disposto a arrepender-se de seus pecados e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode fazê-lo agora. Nesse momento, você pode ou inclinar a cabeça ou ajoelhar-se, e repetir a breve oração que transcrevemos abaixo, e que tenho repetido com milhares de pessoas em todos os continentes. Ó Deus, reconheço que tenho pecado contra ti. Estou arrependido de meus pecados. Estou disposto a abandoná-los. Sinceramente recebo a Jesus Cristo reconhecendo-o como meu Salvador. Confesso-o como meu Senhor. Deste momento em diante quero viver para Ele e servi-lo. Em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, escrevi estes mesmos passos e esta mesma oração em um livro que publiquei que foi lido por milhões de pessoas como você, as quais os aceitaram e nos escreveram relatando a transformação que ocorreu em suas vidas. Se você está desejoso de tomar esta decisão, e recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você se tornou um filho de Deus, no qual Jesus Cristo habita. Não precisa avaliar a certeza de sua salvação pelos seus sentimentos. Creia em Deus. Ele cumpre sua palavra. Você nasceu de novo. Está vivo.